Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Pois é, vamos falar de Vasco da Gama e misturar com seleção brasileira, porque tem duas notícias de seleção. Uma muito boa para a torcida do Vasco e a outra muito ruim para todos nós brasileiros. A lesão do Guilherme Arana, já já eu vou te dar detalhes desta lesão. Amanhã tem convocação de seleção brasileira. Vamos falar do técnico Jorginho, como ele está montando o time para domingo pegar o Grêmio Porto Alegrense, e vamos falar também com Paulo Brax o planejamento. Olha, o que eu estou vendo por aí, já estão contratando pelo menos uns 3 times aí para o Vasco. Será que já está acontecendo isso mesmo? Então a gente vai tratar disso daqui a pouquinho. Antes eu peço para você se inscrever no nosso canal, Wellington Campos FC, não paga nada, a descrição está aí embaixo. Peço também para você dar aquele joinha, né? Tá tudo aí bonitinho, ó. E também habilitar o sininho. Para que eu habilito o sininho, Wellington? Sempre que subirmos um vídeo no nosso canal, você vai receber a notificação. E espalhe para os seus amigos, coloque no grupo de amigos da Pelada, da empresa, da família, dos vascaínos, dos que gostam de futebol também, que a gente está sempre trazendo notícias fresquinhas para vocês, tá bom? Eu vou trazer tudo isso depois que, ó, rodar a vinheta. Roda a vinheta! E aí, então, meus amigos, olha, vou começar falando de seleção brasileira, porque tem notícia boa aqui envolvendo o Vasco da Gama. Recebi ainda há pouco da seleção sub-20, que é comandada pelo técnico Ramon Menezes, que está disputando o torneio de Punta del Este. Os jogos são lá em Maldonado, né? O Brasil estreou com um empate em 1-1 com a seleção da Argentina e hoje joga com os donos da casa, pegando o Uruguai. A boa notícia para a torcida do Vasco da Gama é que o Egnaldo com a 9 e o Eric Marcos com a 21 serão novamente titulares da seleção do técnico Ramon, agora pegando o Uruguai. Eu mandei uma pergunta para a entrevista coletiva do Ramon Menezes justamente sobre o Egnaldo e o Eric Marcos, se eles estrearam bem com a camisa amarelinha da seleção brasileira. Responde aí, Ramon. Bom, eu gostei, né? Lógico que o começo sentiram uma dificuldade, como todos, né? Muito pouco tempo assim juntos, né? Trabalhando com todo o grupo. Eu acho que é uma ótima oportunidade para a gente observar todos esses atletas, né? A gente já sabe, assim, a gente tem visto eles nos clubes, né? Nós também, na nossa última preparação, eles estiveram aqui com a gente um pouquinho, já entenderam um pouco do trabalho, mas é normal, né? Mas a atuação foi boa. Eu gostei, assim, da movimentação, né? Desses dois atletas. E a tendência é crescer, a tendência é evoluir. Então, Ramon enchendo a bola dos dois, tomara que o Egnaldo e o Eric Marcos, os dois jogadores vascaínos, titulares do ataque, possam render bem nesta noite, fazer gols, que é importante. Atacante vive de gols, principalmente na seleção brasileira. Já que eu falei de seleção, vamos falar da principal. Faltam 72 dias para a Copa do Mundo e agora à noite saiu uma notícia muito ruim. O lateral esquerdo Guilherme Arana sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo no jogo com o Bragantino ontem, lá no Mineirão. No finalzinho do jogo, ele sofreu, segundo o comunicado do Departamento Médico do Atlético, uma lesão multiligamentar, comprometendo os ligamentos cruzado posterior e colateral medial, além de ruptura no menisco medial e na cartilagem. Vai parar aí por um bom tempo. Quando tem esse tipo de lesão no joelho, é por aí 9 meses, né? E aí as opções do Tite: o Alexander, que já vem jogando, ele que é da Juventus, o Renan Lodge, que é outro, e o Alex Telles, já que não teremos mais o Guilherme Arana para a Copa do Mundo. É uma pena. Daqui a gente deseja uma franca recuperação para ele, como vem se recuperando o garoto Riquelme do Vasco da Gama. A gente já trouxe essa informação no início da semana, já retirou os pontos,
não está usando mais as muletas e a cirurgia foi apenas nos ligamentos, não afetando os meniscos, isso para o Riquelme, e a tendência é que ele pare por 6 meses e não mais por 9 meses. Bem, o Paulo Brax, né, vem sendo aí bastante questionado a respeito do Vasco da Gama. E aí, o que ele está planejando para o ano que vem? E ele deixa muito claro que, neste momento, o pensamento todo do Vasco é para a Série B do Campeonato Brasileiro. É onde o Vasco está, é onde o Vasco tem ainda 10 jogos para cumprir. O primeiro já será no próximo domingo contra o Grêmio. Já já a gente vai falar desse jogo aí. E o Paulo Brax, sobre planejamento, fala. Nós estamos na Série B hoje. A realidade do Vasco hoje é a Série B. Até o início de novembro é a Série B. A partir do final da Série B, nós temos uma outra realidade, e a partir dessa outra realidade, tudo vai ser avaliado. Os jogadores, comissão técnica, a diretoria, ela trabalha com o planejamento. O nosso planejamento hoje é único e exclusivamente a ascender o Vasco. E também queria agradecer, porque desde o início a nossa conversa foi muito transparente a respeito deste objetivo. Não significa que nós teremos outro objetivo com as mesmas pessoas, mas o foco nosso é o acesso. Então tudo vai ser feito pelo acesso e depois é um outro planejamento. Bem, eu pego o gancho nessa resposta do Paulo, que a gente não pode pensar em 4 jogos, eu tenho que pensar no Grêmio. Então, todas as informações, ontem mesmo a minha esposa queria fazer alguma coisa, depois que eu cheguei em casa eu falei, não, vamos ficar em casa que eu preciso descansar. Porque é muita informação que a gente pega, a gente chegou aqui, você ter ideia, toda a estrutura de São Januário veio para cá, então eu conheci mais ou menos umas 50 pessoas que eu nunca tinha visto ainda na minha vida, e para falar com as pessoas com nome, é importante chamar o nome das pessoas. Então tudo isso, além de todo o trabalho que a gente fez, a apresentação com os jogadores, a gente planejar o treinamento, planejar a nossa semana, que eu já faço parte de um planejamento já em relação à viagem, né? Treinamento, a gente sabe que está acontecendo no Rock in Rio, então você treina à tarde, você treina de manhã, tudo isso engloba um planejamento para esse jogo. Então vamos pensar exclusivamente no Grêmio e depois, naturalmente, a gente vai pensar no Náutico e por aí, Cruzeiro e Londrina, que a gente sabe que são jogos importantes, mas o principal é nós nos focarmos agora. 6 jogos que a gente perde fora de casa, então é fundamental ter um resultado positivo fora de casa e somar. Aí, então, Paulo Brax, é isso, tem que pensar primeiro na Série B, subir e fazer também o planejamento para a Série A do Campeonato Brasileiro. É o que todos nós estamos esperando. Mas, pelo que eu estou vendo nas redes sociais, nos noticiários, o Vasco já está contratando um monte de jogadores. E não é por aí, não. Tem conversado com as pessoas. Por enquanto, o Vasco pensa na Série B, jogo a jogo, e primeiro é pensar no Grêmio Porto Alegrense. Como disse ainda há pouco o Jorginho, você não pode pensar em 4 jogos de uma vez, né? Porque é jogo a jogo. Vai lá e joga em Porto Alegre. Ganhou o jogo? Maravilha, 3 pontos. Empatou? Tá bom, fora de casa, 1 pontinho, traz, soma aí. Agora, depois, no meio da semana, você tem o Náutico, o jogo em São Januário. Aí, meu amigo, com a força da torcida, é para ganhar os 3 pontos e, na sequência, sai para pegar o Cruzeiro. Cruzeiro que vai jogar esta noite e pode já decretar sua subida nesta noite de quinta-feira contra o Operário de Ponta Grossa. E por falar no Renato Gaúcho, ele amanhã, dia 9 de setembro, vai completar 60 anos. Segundo meu amigo Irineu Tamanini, um grande jornalista, Renato passa a ser considerado pela Constituição um idoso. Renato nasceu em Guaporé, no Rio Grande do Sul, se destacou nos gramados usando a camisa número 7, pelo Grêmio, pelo Flamengo e pelo Fluminense. Mas foi técnico do Vasco da Gama e fez um belo trabalho como técnico do Vasco, todos se recordam, né? E agora está de volta ao Grêmio como treinador. O Jorginho foi perguntado também na sua apresentação se ele pode usar o esquema da seleção campeã do mundo de 94, do técnico Carlos Alberto Parreira.
do Zagallo, Zagallo que será homenageado pela CBF, vai ganhar também uma estátua de cera, como ganhou hoje a Marta, né, que começou jogando futebol no Vasco da Gama, e o Pelé também já tem a sua estátua de cera, também passou pelo Vasco, já tem vídeo aí no nosso canal, você pode ver a Marta falando também de Vasco da Gama, fiz esse vídeo, e o Jorginho perguntado se ele pode copiar alguma coisa daquele esquema, ele respondeu. Não tem como a gente replicar uma situação do jogo de 94, porque eram jogadores diferentes, a capacidade, a qualidade, a forma de jogar, o treinador, é tudo diferente. Apesar de eu ter pego, né, de cada treinador meu, eu procurei ver aquilo que ele tinha de potencial. Então, com certeza, tem algo no meu DNA que vem do Parreira, né, do Zagallo, que é um cara assim que marcou muito a minha vida. Era um cara que eu não tenho certeza que teria que ter um respaldo, um respeito muito maior do que ele tem até hoje, que para mim é um dos maiores vencedores do futebol mundial, né? Com tudo que ele conquistou como jogador e como treinador. Então, mas assim, é interessante, porque só a questão do sistema de jogo é sempre um sistema que eu gostei muito de jogar. Eu fiz isso no Vasco de 2015, 2016, uma formação, e os jogadores que nós temos aqui, a gente pode muito bem tanto jogar da forma que vem jogando no 4-2-3-1, né? Ou num 4-4-2 formando um losango. Então, o Jorginho falando do esquema que ele usou em 2015, 2016 no Vasco da Gama. Será que ele vai repetir? Ele vai mexer no time? Vai mexer sim. O Léo Matos volta na lateral direita, ele tem aí a zaga com o Quinteiro, o Anderson Conceição e o Edmar, o Yuri e o Andrei. E aí ele tem o Nenê. Então ele pode ter o Marlon Gomes, pode ter o Gabriel Peck, brigando aí por uma posição. Você tem o Figueiredo, você tem o Raniel voltando também, ficando à disposição. Você tem o Bruno Tubarão e o Fábio Gomes. Então são várias opções que tem o técnico Jorginho para montar a sua equipe para o jogo de domingo às 16h lá em Porto Alegre. O que você acha desse jogo? Qual a sua opinião? Dá para o Vasco trazer um ponto de lá? Dá para sonhar com uma vitória vascaína jogando em Porto Alegre? Conta para a gente aqui embaixo, deixe o seu comentário. Está gostando do nosso trabalho? Conte para os seus amigos. Aqui o nosso canal se chama Wellington Campos FC. Não paga nada para se inscrever. Dê aquele like, habilite o sininho e espalhe geral aí. É só você compartilhar, né? Mandar o link para os seus amigos e também dar aquela força para o nosso canal. Amanhã a gente vai falar de seleção brasileira também, porque é dia de convocação, e essa lista vai ser bem próxima daquilo que o Tite quer para a Copa do Mundo, porque depois, em outubro, ele convoca e já será a lista final para o Mundial. Tá bom? A gente se vê amanhã. Do Rio de Janeiro, o Wellington Campos.